para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra de amor. Então, bom dia aí para todo mundo que já está para a nossa reflexão nesta quarta-feira, dia 10 de junho, às vésperas da grande solenidade da festa, né, de Corpus Christi. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então nós temos hoje, ainda continuando o capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, agora dos versículos 17 ao 19. Lembrando que neste capítulo nós temos todo o desenvolvimento, né, daquilo que geralmente se chama o Sermão da Montanha, porque toda essa palavra de Jesus, justamente ali naquele contexto, Jesus subiu a montanha e começou a falar às multidões e de modo particular também aos seus discípulos. E nesses 3 versículos que nós temos hoje, o tema central é a lei de Deus, a palavra de Deus, que tem agora como não só o anunciador, mas o intérprete. Por isso que, continuando a leitura desse bloco, até o capítulo 7º, nós vamos ver justamente Jesus explicando a lei, mas não de forma teórica, mas explicando de uma forma muito concreta, muito aplicada. E nesses 3 versículos de hoje, nós podemos dizer que é uma grande introdução, é uma chave de leitura para a releitura que Jesus faz da Sagrada Escritura, que ele chama aqui a lei e os profetas, e ele que é a palavra, então é ele que tem a autoridade de ensinar, de abrir a mente, como São Lucas, naquele caminho de Emaús, ele vai dizer que Jesus, à medida que explicava os acontecimentos, da sua paixão, da sua morte e ressurreição, à luz da palavra de Deus, então abria a mente e aquecia o coração dos discípulos. Então, de fato, Jesus, sendo a palavra, é o intérprete desta palavra. E, portanto, ele não pode, de forma nenhuma, ter atitudes, ou ter ensinamentos que coloquem em risco, a própria Escritura, ou seja, que a Escritura seja compreendida como algo obsoleto, passado de forma nenhuma. Por isso que Jesus inicia hoje dizendo: não penseis que vim abolir. E aqui se utiliza um verbo muito expressivo, a composição de 2 palavras, que é um reforçativo, e portanto a gente pode entender um movimento para baixo, e o verbo desligar. Então Jesus diz: eu não vim desligar. E aqui desligar de uma forma muito intensa
significa destruir. É por isso que utiliza-se, né, o verbo no português abolir, mas é muito mais forte. Não é simplesmente, não vai ser mais considerado, mas é destruir, né? Ou seja, é desligar, né? A imagem é essa, desligar, esfacelando, isto é, a ponto de não se poder mais reconstruir. Então vejam que é um verbo muito forte, né? Katalio, veja, a gente diria, né? Botar abaixo, né? Destruir, né? Porque você pode desfazer algo e depois, do jeito como desfaz, poder até reconstruir. Mas aqui não, aqui é destruir mesmo, né? Fazer com que não se tenha nem mais como identificar as partes para poder recompor. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele é acusado, né? Se a gente, né, continua o evangelho de São Mateus, a gente vai ver muitas vezes, né, os fariseus, os escribas, né, acusando Jesus de desviar o povo até mesmo do cumprimento da lei. É muito interessante que mais adiante, lá pelo capítulo 26, né, que é o contexto da prisão de Jesus, do julgamento, então uma das acusações, que é uma acusação falsa, é justamente dizer que Jesus havia afirmado que iria destruir o templo de Deus. Né? Em São Mateus, lá no capítulo 26, versículo 61, por ali, né, diz que a acusação era justamente essa. Ele disse, eu posso destruir o templo de Deus. Então vejam que no início do evangelho, escutar essa palavra de Jesus, né, dizendo, eu não vim para destruir, e vejam toda a falta de compreensão, né, da parte de alguns, que levou justamente a formular uma acusação contra Jesus, dizendo que ele ia destruir o templo, né? E o templo é o lugar por excelência, né, do culto, né, de conhecer a lei e assim por diante, né? Então vejam, tudo está muito relacionado. Então Jesus disse que não veio, né, destruir a lei, nem os profetas, e como a gente dizia, é um jeito, né, que os judeus chamam as Sagradas Escrituras, né, que para nós é o Antigo Testamento, mas os judeus geralmente chamam as suas Sagradas Escrituras, Tanakh, né, é um acróstico, a composição, né, de 3 iniciais, né, a Torá, né, os profetas, Nebim e Ketuvim, que são os escritos, né? Então eles consideram esses 3 blocos as Sagradas Escrituras, mas tendo como centro, né, o mais importante, a lei, a Torá. Então, um jeito de dizer toda a Sagrada Escritura é a lei e os profetas. Por isso que Jesus utiliza também essa expressão, né, que é a expressão própria, né, do seu momento, né, da religião. Então, a lei e os profetas. Às vezes a gente encontra até mesmo dizer Moisés, né? Moisés também representa a lei. Moisés e Elias que aparecem no Monte da Transfiguração, isto é, representam também Moisés, a lei, e Elias, os profetas, e assim por diante. Então, Jesus está falando aqui da totalidade da Escritura. E por que a gente está insistindo nisso? Porque ele, em seguida, ele diz de uma forma muito concreta como é que começa-se a destruir a Escritura. Ou seja, como é que se começa a destruir, a desligar a Escritura, ou seja, a esfacelá-la, né? Porque é preciso considerá-la na sua unidade, na sua inteireza. Por isso que é muito perigoso, né, se fazer uma leitura fundamentalista, ou seja, pegando um pedacinho, né, e muitas vezes tirando do contexto. Então aquele pedacinho que muitas vezes é tirado, um versículo que é destacado da Sagrada Escritura, ele pode se tornar uma espécie de, como você mexe numa pedra, numa parede, né? Você diz, mas é tão pequenininha essa pedra, né? Quando vai tirar, abala toda a estrutura. E é justamente isso que Jesus diz no versículo 18. O que é que ele diz? Primeiro ele diz que antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só
Agora a gente vai fazer um pouco a comparação, né, da tradução. A tradução que nós temos na liturgia é: nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Nós sabemos que a tradução não é uma coisa simples. Você não faz tradução com um dicionário simplesmente. Não basta só, essa palavra em hebraico, vamos ver como é que está em português. E fazer tradução com dicionário. O dicionário ajuda, evidentemente. Mas nós sabemos que quando nós usamos o dicionário, nós vamos ficar sempre naquela tensão. Qual é a melhor palavra para traduzir? Porque existem várias possibilidades. Então, além de um uso do vocabulário, nós precisamos também ver o horizonte onde aquela palavra está inserida, que nós chamamos o contexto literário. E o contexto literário também não é suficiente, não é apenas o contexto literário, mas nós precisamos ver também a própria perspectiva teológica, nós precisamos ver a unidade da Escritura e assim por diante. E é sempre uma tarefa muito complicada a tradução, porque você precisa fazer uma escolha. E a gente sabe que diante de uma escolha, há muitas tensões. E aí precisa de alguns critérios. Geralmente, um tradutor, ele vive uma tensão entre dois polos. Uma fidelidade mais literal à língua de origem. Então, vamos fazer o possível, para conservar como é dito na língua de origem. Então, não só traduzir a palavra, não é só uma questão literalista, mas como é dito lá, porque existem expressões muito fortes que são intraduzíveis. Acredito que todo mundo já escutou falar que no português existe uma palavra que não existe uma tradução exata em nenhuma outra língua, que é saudade. Quem tem contato com outras línguas, com outras pessoas, vai encontrar. Se vai buscar no dicionário, você encontra nostalgia, assim por diante. Mas, para nós, nostalgia não é exatamente saudade. Então, é algo que se torna intraduzível, Intraduzível. E a gente tenta uma aproximação, é isso. Muitas vezes a tradução é uma tentativa de aproximar. Mas nós temos esses dois polos de tensão. Uma fidelidade maior à língua de origem, mas também uma atenção, uma preocupação com a língua de destino. Não é porque eu posso fazer uma tradução muito, entre aspas, fiel à língua de origem e se tornar incompreensível para quem não conhece aquela língua, então não precisa nem traduzir se conhecesse a língua. Então, como eu dizia, é muito, muito tenso, A tradução que nós temos, geralmente, nas Bíblias e no texto da liturgia, me parece que a preocupação é mais com a língua de destino, ou seja, com as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão lendo, então elas têm uma compreensão um pouco mais imediata. Claro, isso é um valor, a gente não está dizendo que não tem sentido, só que tem sempre perdas. E é o que nós podemos ver aí. Por quê? Vamos ver mais ou menos como essa tradução, poderia ser iluminada com a língua de origem. Nós temos o grego, mas claro que Jesus não falou grego, Jesus falou aramaico e, portanto, é a tradução da tradução. Então, o que Jesus, levando em consideração esse contexto, Jesus disse: nenhuma só letra, mas Jesus não diz assim, Jesus diz a letra. Tanto que algumas traduções, já está na Bíblia de Jerusalém, tem nenhum iota, que já é a tradução do grego, da língua original. Então, Jesus teria dito nenhum iud. Iud é uma letra do alfabeto hebraico. Então, nenhuma letra, não basta só dizer isso. Mas diz, não, é porque aqui a iud é a menor letra do alfabeto. De fato, quem conhece o hebraico sabe que é somente uma vírgulazinha lá em cima, Claro, a gente diz vírgula, mas não é vírgula. É um sinalzinho, lá em cima, como um apóstrofo, talvez. Mas, de fato, é uma letra muito pequena. Ela, diante das outras, ela seria a menor letra do alfabeto. Porém, o alfabeto hebraico tem
um valor numérico, né? Cada letra tem um número, tem uma valência numérica e, naturalmente, um número que se torna também um símbolo. E qual é o número desta letra? Aí é que está a chave muito importante para compreender porque Jesus utilizou essa letra. No alfabeto hebraico de 22 consoantes, a letra Yud, ela ocupa o 10º lugar. Então o número 10 é muito interessante, né? Nós já sabemos, 10 são as leis de Deus. E o 10 está numa relação muito estreita, porque é a mesma coisa, com o número 1, ou seja, com o início de tudo. Então nós podemos dizer que Yud representa tanto o 1 quanto o 10. Tanto Deus como a sua lei. E mesmo sendo pequena, e aí é interessante a gente lembrar aquele ditado, né? Quando as pessoas dizem, ele é pequeno, quase desconsiderando, a pessoa diz, eu sou pequeno, mas não sou pedaço. Então nós estamos falando aqui de um pedaço da lei. Mas ali, naquela pequena letra, nós podemos dizer que está condensada, né, toda a lei, toda a escritura. Por quê? Porque nós temos uma referência ao início, né, o número 1, né, início de tudo, e ao número 10, que representa a lei. Então, Deus e a sua lei. Então, mexer nisso é ir desconstruindo, é colocar abaixo, né, é derrubar, é destruir, né, é esse esfacelamento da lei. Então é muito importante, né? Claro que aqui não é questão academicista, claro, quando se diz não tirar nenhuma letra, a gente entende, não pode mexer, né? Mas não é simplesmente não pode mexer porque é intocável, né? É porque mexendo, né, nesse Yud, nessa pequena letra, é como a gente fez a comparação da parede, né? Tirou um tijolo, abala tudo, né? Ou seja, uma parede com, vamos dizer, 1000 tijolos, você diz, mais um não é nada. Se você tira um, você abala, né? Você mexe com toda a estrutura. E aí Jesus diz, né, a menor letra, né, a menor letra, que é a letra de número 10, e portanto com o significado de totalidade, né, o todo, e esse Yud, né, começa, né, com essa, vamos chamar assim, I, né? Porque às vezes as traduções também dizem assim, nenhum I será tirado, né? Mas mesmo assim, traduzindo, não fica, porque se a gente vai olhar no alfabeto nosso, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. I é a 9ª letra, então já perde a força, porque Yud é a 10ª. E o I, mesmo traduzindo, não vai ter a mesma força, porque não quer indicar só a letra em si, mas a letra que representa o conjunto. Depois essa letra, né, Yud, é a primeira letra daquilo que nós geralmente chamamos, os judeus chamam assim, o tetragrama sacro, ou seja, as 4 letras do nome de Deus, né, Yahvé. Então começa com justamente Yud. Então, de novo, uma letra muito importante. Depois essa letra Yud também dá Yad, que é mão, né? Então a mão que representa o poder, ou seja, o poder criador de Deus. Existe uma reguinha, não é uma coisa assim que os judeus usam para ler a Sagrada Escritura, que tem um formato de uma mão. Não sei se já tiveram a ocasião de ver, mas quando eles estão lendo, sobretudo a Torá, eles vão com, às vezes as pessoas acham que é uma lupa, mas não é. É um yad, né, que tem forma de mão, para justamente não se perder na leitura. Aí de novo começa com o Yud, né? Então vejam que a letra, né, até do alfabeto sagrado, tem muitos desdobramentos. Então não basta só dizer não vai ser tirada nenhuma letra, né? Claro, como a gente disse, é aquela preocupação da tradução para que quem lê, né, vamos dizer, a maioria das pessoas lendo, não será retirado nenhum Yud, né? O que é isso? O que significa isso, né? Mas dizer nenhuma letra já compreende, mas como a gente disse, tem uma perda considerável. Outra coisa, a vírgula, né? Porque aqui diz não só letra ou vírgula. Também de novo, né? A tentativa da tradução deixar a coisa mais simplificada, mas também isso é uma perda, porque como a gente disse, uma escolha
não dá para pegar tudo, né? Facilita a compreensão, mas deixa um tanto superficial. Por quê? Porque no texto, até no texto grego, né, que traduz o hebraico, o aramaico, vamos assim dizer, o que se diz não vai ser tirado nem um iude, nem um traço. Não é que se diz queraia. Queraia é traço, gancho. Quem conhece o alfabeto hebraico sabe que existem muitas letras parecidas e o que diferencia muitas vezes uma letra de outra é justamente um ganchinho, não é? Um tracinho. Não é? Então nós temos, por exemplo, um que significa B e um que significa Re, e se não tiver o tracinho a gente não sabe, né? Ou a gente pode confundir. Então o gancho, esse gancho é importante nas letras, para não criar problema, não criar dificuldade na leitura. Então, isso no português a gente também pode verificar. Talvez a gente usa tanto que não percebe, mas é um fenômeno também, né, de muitas línguas, o cuidado que a gente tem que ter com alguns detalhes em algumas letras. Então, por exemplo, o nosso O, no manuscrito, o nosso O, ele pode ser confundido com o nosso A. Por quê? Porque a diferença entre o nosso O e o nosso A é simplesmente o ganchinho, né? Aquela perninha que se puxa. Então, uma pessoa que talvez escrevendo rápido, não é? Esqueça ali de colocar o ganchinho, então pode mudar totalmente o significado da palavra. Então, vamos dizer assim, a palavra casa. A palavra casa, né, tem dois A's, e de novo, né, o A, que tem a forma principal parecido com o O, e o ganchinho, se na pressa ele tira o ganchinho, então casa vira caso, e não é a mesma coisa, né? Totalmente diferente, né? Claro, a gente não vai dar aqui exemplo, porque é muito simples, mas pode complicar a vida de muita gente, né? Trocar casa por caso, né? Então veja que é algo também que acontece. Então Jesus diz aqui com clareza que não se pode, né, estar esfacelando a lei. E o grande esfacelamento da Escritura é justamente não reconhecer que Jesus é a palavra. Por isso que essa necessidade de fazer com que a palavra se encontre com a Escritura, para que de fato a Escritura tenha solidez, chegue a cumprimento. É o que Jesus disse: eu não vim abolir, não vim destruir, mas pelo contrário, eu vim levar ao pleno conhecimento e realização. Então vejam que não é tão simples dizer, né? Não pode tirar nada, né? Não pode tirar nenhuma coisinha. Não é coisinha, né? É coisa significativa. Aí no versículo 19, Jesus continua dizendo: portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Então aqui, eu gostaria de chamar a atenção só para duas coisas. Primeiro, de novo, né, a questão da tradução. Né? O verbo que é utilizado, que foi traduzido por desobedecer, é desligar. Claro que talvez soe meio esquisito, né? Portanto, quem desligar um só destes mandamentos, mas é o mais coerente, né? A gente acabou de dizer, desligar no modo mais duro, né? Que é colocar para baixo, derrubar, desfazer, é coerente. Então, quem desfizer, quem derrubar, né? Quem esfacelar e tudo isso, né? Está fazendo um grande desserviço, né? E, portanto, ele vai desfazer isso e vai ensinar também outros a fazerem isso, né? Ou seja, a destruir a lei. Isto é, a separar a Sagrada Escritura da palavra, né? Que a palavra é sempre Jesus, é Ele o intérprete, por isso que nós estamos dizendo sempre isso. Mas quem praticar e ensinar será considerado o grande do reino dos céus. E aqui é muito interessante a ordem dos verbos: quem praticar e ensinar. Porque às vezes se inverte, né? Primeiro tem o ensinar e às vezes não se chega no praticar, que é aquela crítica que Jesus vai fazer aos mestres da lei, aos doutores da lei. Eles colocam fardos pesados na cabeça dos outros, mas não são capazes de mexer com o dedo. Façam aquilo que eles dizem, mas não façam aquilo que
aquilo que eles fazem. Então vejam que mais adiante Jesus vai fazer justamente essas críticas. Então, por quê? Porque eles esfacelaram, né? Porque eles colocaram abaixo a compreensão, né, autêntica, verdadeira da Sagrada Escritura, não foram capazes de reconhecer Jesus como o Verbo encarnado. Pois bem, então, que estejamos atentos, né, a sempre essa unidade da Escritura, né, jamais se permitir leituras fundamentalistas, literalistas, né, que tiram, né, a pedrinha e, portanto, desaba tudo, mas sabendo que a pedra fundamental, a pedra angular é Jesus Cristo. Convido você para a noite, né, hoje é quarta-feira, como nós estamos sempre fazendo. À noite nós teremos a nossa live dentro da preparação para a festa de Corpus Christi, amanhã. Nós estamos fazendo o tríduo e hoje será às 8 horas, então convido você também a estar conosco nessa reflexão. Nós faremos a reflexão sobre a festa, a solenidade do corpo e sangue de Cristo, né, que amanhã vamos celebrar. Então desejo a todos um bom dia, um abençoado dia. Se tiver ocasião, retome a leitura do Evangelho de hoje, peça essa graça, faça a sua oração, né, de que jamais, né, esfacelemos a palavra de Deus, jamais separemos a Escritura daquele que é a palavra, porque aí teremos uma luz para os nossos passos. Então à noite, para quem tiver disponibilidade e tiver o interesse, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até a noite, se Deus quiser.